E aí, pessoal, o jogo da eleição. O sábado joga o quê? O que fica depois dessa primeira eleição? É neste sábado nós vamos projetar, avaliar e principalmente analisar o que fica para depois, porque a eleição presidencial começa neste sábado, de fato. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado é da Golden Brasil. Você sabia que é possível lucrar com o mercado bilionário de minérios e pedras preciosas? As empresas da Golden Brasil atuam neste mercado desde 2019 e irão lhe mostrar como lucrar todos os meses com minérios e pedras preciosas. Agora, aqui na descrição do vídeo você tem a Central 0800 e também o WhatsApp da Golden Brasil. E ali os consultores irão lhe atender para lhe ensinar. Tem cursos e tem uma forma muito interessante de entender um pouco mais sobre o mercado de minérios e pedras preciosas. Conheça a Golden Brasil. Fale agora com os seus consultores. Gente, o jogo político. Este espaço abriu caminho, conversando com todas as correntes. Nós não conseguimos entrevistar a chapa do Darley e não conseguimos também entrevistar a chapa do Grêmio do Prata, chapa 4. Conversamos com Alberto Guerra e o lançamento da sua chapa. Conversamos, aqui a gente tem a ordem, né? São 8 chapas. Chapa do Darley a gente não conversou, como eu disse. A chapa 2, estou aqui com o site aberto, o site do Grêmio. A chapa 2, que é a chapa da situação, a chapa de Guto Peixoto. Tivemos lá conversando com eles no lançamento. A chapa 3, que é a chapa de Carlos Galia, o número 1 da chapa. Estivemos também no lançamento da chapa de Carlos Galia. Também conversamos com a chapa, a número 4 nós não conversamos, como eu disse, que é a chapa pelo Grêmio Nada Mais, que é a chapa do Grêmio do Prata. Essa também não conseguimos conversar, e todas as restantes a gente conseguiu trocar uma ideia e apresentar os seus planos aqui. A chapa Grêmio é Futebol, frente de oposição gremista, do Evandro Krebs, do Antônio Vicente Martins e do Michael Matiello. Nós conversamos com eles, estivemos nesses lançamentos, que não foram lançamentos propriamente de festas, mas de conversa, de bate-papo. Conversamos também com a chapa 6, Grêmio de Todos, Oposição de Verdade, que estivemos lá na frente da Arena, num bate-papo bem descontraído, foi bem legal. Conversamos também com a chapa de Odorico Román, Futebol e Torcida, e conversamos com a chapa 8, a chapa, como eu disse, de Alberto Guerra, Grêmio com o Guerra. Ou seja, falamos com praticamente todas as chapas, apresentamos aqui as pessoas para que o sócio e o torcedor do Grêmio tenham um entendimento. Porque a eleição é neste sábado. Este canal, como a gente conversou, irá acompanhar a eleição em loco. Faremos uma live grande, começaremos às 15 horas, vamos ficar até o final da votação, que é às 17. A eleição começa às 10 horas, tanto pela internet como presencialmente. Naturalmente, as chapas irão se fazer representar lá. Nós vamos conversar nessas 2 horas até o final da eleição, e depois é preciso que a gente posicione o seguinte: a Rádio Bandeirantes entra junto com a gente no canal. Eu abro um programa na rádio às 17 horas e a gente vai até o final da apuração, tanto aqui no canal como também na Rádio Bandeirantes. No YouTube, só no canal, porque a Rádio Bandeirantes vai ser só pelo rádio mesmo. A rádio não vai abrir live no Sport Band RS. Então, nós estaremos aqui no canal e ao vivo na Rádio Bandeirantes também. O que nós vamos fazer? Acompanhar a apuração de uma eleição que vai, de fato, definir quem são os candidatos à presidência do Grêmio. Essa que é a verdadeira ideia do que vai sair de amanhã. Porque amanhã se renova 50% do Conselho. O que nós podemos falar sobre isso? Renovando 50% do Conselho, podem cair candidaturas. Hoje, posicionadas, existem 4 candidaturas. Alberto Guerra, a primeira a ser lançada, Guto Peixoto, a segunda a ser lançada, Carlos Galia, a terceira a ser lançada, e eu falo lançamento oficial, e a quarta de Odorico Román.
São 4 candidaturas postas. Só que são 8 chapas. 4 não colocaram candidato. Por que eu falo não colocaram candidato? Porque dependendo da eleição, podem colocar. E, dependendo da eleição, os 4 candidatos podem não virar 4 candidatos. Por um motivo muito simples. É preciso fazer um percentual de 20% dentro do Conselho Deliberativo. Se fala em 70 votos, 68, 70 votos. É lógico. Vamos lá. Pegando aqui o exemplo da chapa de Odorico Roman. Odorico Roman é candidato, definido candidato. Tem muitos conselheiros do seu grupo que não renovam. Mas uma derrota na eleição, essa eleição proporcional do Conselho, talvez mude a posição de Odorico. Isso serve para Alberto Guerra também. Isso serve para Carlos Gallia também. E também serve para Guto Peixoto. Imaginem, por exemplo, Guto Peixoto, que tem no Conselho, no restante, nos outros 150 que não renovam, número suficiente para ir para o segundo turno, mas o sócio dizendo agora, não queremos. É evidente que não vai expor o Guto Peixoto a uma eleição depois. Claro que eu estou fazendo aqui uma análise, eu não sei a opinião dele, mas eu acho que isso serve para todos os posicionados. Alberto Guerra da mesma maneira, Carlos Gallia da mesma maneira, não fazendo o número mínimo acima de 15% nessa primeira eleição, vamos para a segunda, por quê? Em nome do quê? Então, essa eleição, ela mexe muito com o Conselho, por óbvio, porque renova metade, mas mexe com a eleição presidencial. Neste momento, 4 chapas optaram por lançar candidatos antes da definição. Se essas chapas fizerem essa cláusula de barreira, esses 4 candidatos são confirmados. Se essas chapas não fizerem, bom, aí as coisas vão se modificar. Outra chapa que de alguma maneira também deve receber uma atenção especialíssima é a chapa de Darley, a chapa 1. Por quê? Porque colocando um número importante de conselheiros, talvez aquela ideia sugerida por Darley, ele criar a ideia de ser candidato, também possa se criar. Então, a eleição vai se posicionar sim a partir daí. Todos que eu entrevistei disseram, se fizermos a cláusula de barreira, também podemos optar por candidatura. Então, isso serve também para a chapa de Evandro Krebs e Antônio Vicente Martins, isso serve para a chapa também, a chapa 6, também serve para a chapa do Grêmio do Prata, e é evidente que essa relação, as coisas vão ser definidas amanhã por volta de 18 horas, 18h30, quando saberemos o resultado. Amanhã é um dia importante para a política do Grêmio, importante para essa realidade, e nós vamos, claro, tentar compreender e estaremos em loco para fazer a análise de lá, conversando com os protagonistas. É uma eleição muito importante e o sócio que não quiser votar pela internet, vá lá, porque vai ser legal, vai ser um exercício da democracia, fazer parte, votar é muito importante. Você, sócio, vá lá. E vamos bater um papo também, eu vou estar, como disse, a partir das 2 horas, às 3 a gente abre live e fica lá até o final. Então vamos estar lá, vamos conversar. O sócio do Grêmio precisa estar junto neste momento e vamos mostrar, votando em massa com muitas pessoas. Se fala aí em 12 mil pessoas votando, vamos esperar muito mais do que isso, lembrando que são 34.500 sócios aptos a votar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.